Olá pessoal, seja bem-vindo à primeira aula do módulo 4 e a gente vai resolver aqui o exercício 1 do EP2. O exercício 1 ele pede para achar a área da região D limitada pelos arcos de parábolas x² igual a AY, x² igual a BY, y² igual a αx e y² igual a beta x. Beleza? E ele dá uma ressalvazinha, porque ele fala assim, ó, com o A sendo maior do que 0 e o B maior do que A, ou seja, esse intervalo de 0 a B significa que é o seguinte, que a gente tem o A maior do que 0, então naturalmente esse A vai ser positivo, e o B na condição de maior que A. E a mesma coisa para o alfa e para o beta. Você repare que o alfa e beta eles são maiores do que 0 e o beta é maior do que alfa. Tá? Então vamos começar aqui o nosso passo 1, que é realmente a gente entender, estudar para visualizar a região D. Tá? Então olha só, a gente tem essas duas primeiras parábolas aqui, ó, onde está o x², a gente tem x² igual a y, x² igual a by, e a gente tem a nossa condição. Bom, respeitando a condição, a gente pode chutar valores para A e para B. Vocês concordam? Se a gente botar A igual a 2 e B igual a 6, a gente tem tanto A quanto o B maior do que 0 e o A maior do que B. A gente chuta valores só para a gente ter uma ideia de como que vai ficar essas parábolas aqui, esses arcos de parábola, tá bom? Porque aqui, ó, o A e o B são o coeficiente de y. A mesmo vai acontecer para quem? Para o alfa e para o beta, tá? Então a gente faz aqui, ó, y² igual a αx, y² igual a beta x. Então, o alfa, eu fazendo alfa, respeitando essa condição aqui, do alfa e o beta sendo maior que 0, com o beta maior do que alfa, a gente pode chutar valores para alfa e para beta, né? A diferença entre essa parábola aqui é que aqui o x está ao quadrado. A gente vai ver isso lá no GeoGebra e vocês vão notar a diferença, relembrando aqui parábola da nossa geometria analítica. E aqui, ó, o y está ao quadrado, tá? Então vamos dar um pulinho lá no nosso GeoGebra para a gente ver como é que fica isso aqui. Legal. A gente abrindo aqui a nossa calculadora do GeoGebra, então eu lancei aqui as 4 equações, tá? Então olha só, entenda aqui, quando A igual a 2 vai estar em azul e o B igual a 6 vai estar em verde, tá? Azul e verde vai se referir quando a gente tem o x², tá beleza? Então vamos lá, ó, aqui é a equação azul com x² igual a 2y. O que eu fiz? No lugar de A eu coloquei, ó, 2, então 2y igual a x². Observem como é que fica essa parábola. Nós temos uma parábola, já que o x está ao quadrado, né? Ela tem a concavidade assim, ó, vamos dizer, paralela ao eixo y, tá beleza? E quando o B for igual a 6, né? Porque o A é menor do que B, e ambos têm que ser maior do que 0. Então se eu botar qualquer número aqui no lugar do B, nesse caso eu escolhi 6, isso aqui foi aleatório, desde que respeite essa condição, porque 6 é maior que 2, ou seja, B tem que ser maior que A. Aí, olha o que acontece. Então, aqui, nós temos aqui a parábola em verde e a parábola em azul. A parábola em azul, a gente está aqui com uma equação 2, ela se remete quando eu troquei esse A aqui igual a 0. E a parábola em verde, ela está se remetendo para o B igual a 6, quando eu troquei aqui, beleza? Agora, eu vou deixar essas aqui apagadas, né? Vamos para a segunda situação, para o alfa e para o beta, a mesma coisa. Só que quando a gente usa alfa e beta, está usando como coeficiente agora do x e não mais como coeficiente do y, como estava o A e o B. Tudo bem? E aqui nós temos y². Então como é que é esse tipo de parábola quando a gente tem nosso y²? Tá? E respeitamos também o alfa e beta sendo maior do que 0, com beta maior que alfa. Por isso que eu até coloquei o alfa igual a 2, né, e o beta igual a 6. Bom, como o 6 é maior que 2, está cumprindo essa condição dada pelo nosso problema.
Então vamos ver aqui, ó, o A igual a 2, tá vendo? Que eu botei o coeficiente do XA, ó, que é o alfa. Ah, não, alfa igual a 2, tá vendo aqui, ó? Então vamos observar como é que fica essa parábola quando a gente tem o y ao quadrado, olha lá. Né? Então aqui a concavidade dela, ela está paralela aqui ao nosso eixo do x. Isso aqui é geometria analítica, tá, pessoal? Estou fazendo aqui uma rápida revisão para vocês entenderem o que acontece lá nessa questão, tá? Essa questão de cálculo 4, mas o cálculo 4 ele empenha conhecimento de praticamente toda a matemática. E aqui, ó, com beta igual a 6, né? Ou seja, o beta é o coeficiente de x com o y ao quadrado. Olha como é que fica essa parábola, a equação dessa parábola, com o beta maior do que 2, que era o alfa, enfim, o y ao quadrado aqui. Olha lá, ó. Repara que ela fica um pouco mais aberta, tá? Legal? Aí, olha só, se a gente misturar aqui, ó, todas as parábolas, olha a bagunça que dá. E aqui, daqui a pouco, a gente vai ver já essa nossa região D, para vocês verem que vai ter a necessidade de uma mudança de variáveis, tá bom? Por quê? Porque a região D é totalmente confusa, tá? Então vamos voltar lá para o nosso quadro de aula e a gente vai verificar justamente o próximo passo, que a gente vai identificar essa região D, como que ela seria. Bom, pessoal, vamos ficar um pouquinho mais aqui no GeoGebra e vamos ver logo no GeoGebra qual é a nossa região D. A região D é a que está entre as 4 curvas, né? É a interseção. Então tem que cada limite dela tem que aparecer uma cor de cada curva. Vocês concordam? Então aqui, ó, aparece azul, rosa, verde, vermelho. Então a nossa região D é essa aqui, ó, que é uma interseção entre todas as curvas, tá bom? Eu não posso pegar essa parte aqui, porque aqui tá rosa, vermelho e azul. Aqui só tem o vermelho e o azul. Aqui tá vermelho, azul e verde. Então, a minha região D é a que está entre as 4 cores, tá bom? Então, na sua prova lá, se você tiver como traçar de forma diferente aí no rascunho, usar caneta de várias cores no rascunho, tá bom, pessoal? Vocês façam isso, porque olha só. E outra coisa, repare que essa região D não dá para tipificar ela do tipo 1 ou tipo 2 para você fazer lá o dx dy ou dy dx. Então, o que eu quero falar com isso aqui? Ah, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Ah, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa região D, ela tem que ser trocada a variável, porque vocês vão ver que depois a troca de variável, quando a gente substituir lá por U e por V, essa região D, que está uma região aqui, ó, entre 4 arcos de parábolas, ela vai ficar uma região diferente, muito mais fácil de integrar, tá beleza? Então, olha só, aqui nós então fizemos o gráfico para A igual a 2 e B igual a 6, né? O A igual a 2 ficou esse gráficozinho azul, e o B igual a 6, o gráfico verde. O A igual a 2, aqui, ó, o alfa igual a 2, tem que ter cuidado para não falar, é alfa igual a 2, o gráfico vermelho, e o beta igual a 6, o gráfico para beta igual a 6, tá ok? O que acontece? Quando a gente sobrepõe os gráficos, né, vocês vão reparar o seguinte, ó, que olha aqui, ó, agora eu vou marcar aqui para vocês a região D, ó. A região D é justamente essa região aqui, ó. Vou botar em amarelo aqui dentro, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Essa aqui é a minha região D, a minha região confusa, tá bom? Tudo que está entre as 4 cores, ó, tá? Vou puxar agora uma setinha ali e vamos botar aqui, ó. Vamos identificar aqui, ó, que essa é a nossa região D, tá? Muito difícil de você aplicar um teorema de Fubini nela, tá legal? Então vamos para o nosso próximo passo, que a gente vai realizar a mudança de variáveis, tá? Então olha só, se eu tenho aqui, ó, essa primeira equação, x ao quadrado igual a y, eu posso isolar o a, né? Eu posso isolar o a e dizer o seguinte, que o a ele vale x ao quadrado sobre y. E eu posso também isolar o b aqui, né? Escrever de forma diferente, dizer que x ao quadrado igual a y. Tá beleza?
Mas eu posso também falar que U, porque já que estão aqui, ó, esses dois aqui como x ao quadrado sobre y, eu posso padronizar. Eu posso fazer o seguinte, que U vale x ao quadrado sobre y. E o mesmo raciocínio eu uso para o alfa e para o nosso beta, tá beleza? Então, olha só, o alfa agora é y ao quadrado sobre x. Aqui não é mais x ao quadrado, né? É y ao quadrado. E o beta, a mesma coisa, y ao quadrado sobre x, tá? Então, como essa alfa e esse beta aqui, ó, tá vendo? Eles estão valendo aqui, ó, y ao quadrado sobre x, eu posso padronizar. Eu posso chamar essas variáveis ali, ó, de v. Não posso? Posso e vou fazer. Então, v vai ser y ao quadrado sobre x. Tá bom? Então, realizamos a nossa mudança de variáveis. Então, eu tenho aqui, ó, vamos verificar como fica essa região du dv. Então, eu tenho que u é igual a x ao quadrado sobre y e v é igual a y ao quadrado sobre x. Tá legal? Beleza, pessoal? Ah, professor, mas é só isso? Não, não é só isso. Eu tenho que ver que o seguinte, se x ao quadrado sobre y vale a, x ao quadrado sobre y vale b, eu tenho que ter uma certa maldadezinha em saber que esse u está entre quê? Entre a e b, com a menor do que b, beleza? Então, a nossa região de UV, né? O meu U, ele vai estar entre A e B. E o nosso V, pessoal, é o mesmo raciocínio, tudo bem? V é igual a y ao quadrado sobre x ao quadrado. Mas olha só, vocês concordam em olhar aqui, ó, que o y ao quadrado sobre x e y ao quadrado sobre x, um é igual a alfa, outro é igual a b. Ou seja, está entre alfa e b, beleza? Então, olha só, o meu v está entre alfa e b, e beta, né? Não é b, no caso aqui é beta, tá? Confunde um pouquinho, mas isso aí é assim mesmo, tá bom? Então vamos para agora, deixa eu ver aqui com vocês, vamos traçar essa nossa região, beleza? Então olha só, vamos dizer aqui, ó, que esse aqui é o nosso eixo U, sempre eu boto o U como eixo X, pode inverter, tá, pessoal? Mas eu prefiro padronizar, eu engessei para mim isso aí e consigo que vocês façam o mesmo, ó, U e V. Aí você repara o seguinte, ó, se aqui for A e aqui for B, lembra que a gente tinha botado chutado o valor 2 e 6, ó, A e B, e aqui também for alfa e aqui for beta, aí o que acontece? A gente consegue identificar essa região, ó. A gente traçando essa região, a gente vai verificar que agora passou a ser praticamente o quê? Um quadrado, tá? Muito mais fácil de que da gente aplicar o teorema de Fubini, ó. Passou a ser aqui um quadradinho, beleza? Então a região em termos de UV, né, com a mudança de variáveis, ó, ela fica sendo essa região aqui, ó. Muito mais fácil, ó, da gente integrar ela. Show de bola, pessoal? Então vamos para o nosso passo 4 agora, que é justamente calcular ali, realizar o cálculo do nosso jacobiano. Tudo bem? E para isso, nós temos que verificar o seguinte, como a gente tem U e V em função de x e y, né? Então a gente verifica aqui, ó, que U é igual a x ao quadrado e V é igual a y ao quadrado, certo? Então isso aqui vocês têm que ficar bem ligado nisso, né? Então nós temos aqui, ó, U em função de x e y, U e V, né, em função de x e y, tá? Nós temos que utilizar o jacobiano da inversa
E vocês não podem esquecer que o jacobiano da inversa é esse determinante aqui, ó. Deriva U em relação a x, deriva U em relação a y, deriva V em relação a x, deriva V y, deriva V em relação a y. Vamos calcular essas derivadas aqui, pessoal. Depois a gente substitui ali, tá bom? Então a gente temos aqui, ó, nós temos aqui, ó, a derivada de U em relação a x. Esse assim, ó, d-rom U, d-rom x, tá bom? Aí como é que vai proceder isso daqui? Quem é U? U é o que? É x, é esse camaradinho aqui, ó, x ao quadrado sobre y, que eu vou escrever de uma forma diferente, ó. Eu vou escrever 1 sobre y que multiplica x ao quadrado, tá? E vou derivar isso aqui. Bom, se eu estou derivando U em relação a x, ó, o que que acontece? O 1 sobre y, ele torna-se uma constante, tá? E a derivada de x ao quadrado, ela passa a ser 2x, logo eu vou ficar com 2x sobre y. Beleza? E agora lá vamos nós. Então aqui, ó, a gente tem 2x sobre y. Agora nós vamos fazer o d-rom U sobre d-rom y. Então aqui, ó, eu vou derivar em relação a y. Ah, mas quem que eu vou derivar em relação a y? Eu vou derivar a minha função ali, U, né? Essa função aqui, ó, que é x ao quadrado sobre y. Então eu vou ficar com 1 sobre y, que multiplica x ao quadrado, certo? Eu falei 1 sobre y, eu escrevi meio. Ó, de onde que eu tirei isso? Só que agora eu estou derivando em relação a y. Então eu vou pegar esse 1 sobre y, né, para me derivar, enxergar com melhores condições. Eu vou falar que isso aqui é y menos 1 vezes x ao quadrado. E eu vou derivar isso aqui. Então a derivada de y a menos 1, vocês lembram quanto é que vai ficar isso aqui? Então vai ficar assim, ó, menos y a menos 2, que multiplica x ao quadrado, menos y a menos 2, já, isso aqui, ó, vai dar assim, ó, menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, menos x ao quadrado sobre y ao quadrado, tá? E assim a gente vai fazendo, pessoal. Então vamos para a nossa terceira derivada, que vai ser essa derivada aqui, ó. Tô pintando aqui de amarelo. Vamos derivar V em relação a x. Beleza? Então se eu tenho d-rom V sobre d-rom x, significa que agora eu preciso derivar em relação a x. Mas qual a função? A função V, tá? E V é y ao quadrado sobre x. E já que eu estou derivando da x, eu vou separar só para enxergar melhor. Então eu posso fazer assim, ó, y ao quadrado v de vezes 1 sobre x. Já que eu estou derivando em relação a x, eu vou repetir aqui esse y ao quadrado e vou pegar esse 1 sobre x, vou escrever assim, ó, sobre x a menos 1. Tá certo? Aí o que que vai acontecer? A derivada desse x a menos 1 fica menos x elevado a menos 2. Ok? Multiplicado por y ao quadrado, que vai me resultar o seguinte, menos y ao quadrado. Esse rapazinho aqui, ó, eu vou passar, o expoente negativo, eu vou passar ele lá pro denominador, tá? Com x elevado ao quadrado. Então eu já tenho aqui, ó, meu d-rom V sobre d-rom x, ele vai ficar como menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado. Tá certo, pessoal? Ó, só falta agora mais uma derivada para a gente aplicar a nossa regrinha ali do determinante. E que derivada que é?
essa derivadazinha aqui, ó. A gente precisa derivar a função v em relação à variável y. Então nós vamos lá. Vamos escrever aqui, ó, drom v sobre drom y. Tá ok? E eu vou botar de novo, isso aqui, ó, 1 sobre x vezes y ao quadrado. Eu escrevi só invertir, tá? E vou derivar isso aqui. Já que eu estou derivando em relação a y, eu só vou derivar ali o 1 sobre x. Ele passa a ser uma constante. Eu vou derivar o y ao quadrado, que passa a ser a 2y. Então, a derivada de v em relação a y, ela fica como 2y sobre x. Tá ok? Vamos colocar isso aqui, ó. 2y sobre x. Agora, ficou muito tranquilo a gente aplicar a regra de Sarri aqui no determinante, tá? E a gente vai ficar com uma continha assim, ó. Esse sinalzinho aqui dessa diagonal é mais, aqui é menos, né? A gente vai ficar assim, ó. 2x sobre y. Eu tô pegando esse rapazinho aqui, ó. Multiplicado por 2y sobre x. Multiplicado por 2y sobre x. Tá? E olhando isso aqui, ó, quando a gente fizer as simplificações, a gente vai ficar com 4. Tá bom? Agora, menos. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Esse outro rapaz aqui, ó. Esse outro menininho aqui, ó. Vou botar aqui de verde, né? Essa diagonal. X, menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado. Então a gente tem menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado. Vai estar multiplicado por esse outro rapazinho aqui, ó. Menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Então eu vou colocar aqui, ó. Menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, a gente for verificar isso aqui, quando a gente for simplificando, né? A gente vai ficar menos com menos mais. Aqui a gente vai sobrar 1, beleza? Sobraria mais 1. Mas só que tem o sinal de menos aqui, ó. Então a gente fica com 4 menos 1, que é igual a 3. Só que esse 3 já é o nosso jacobiano? Não. Não é o nosso jacobiano. Porque a gente calculou o jacobiano da inversa, que é igual a 1 sobre o nosso jacobiano. Isso significa, né, que 1 sobre j é igual a 3, que eu acabei de achar. Logo, nosso jacobiano é 1 sobre 3. Pessoal, isso aqui é proporção, tá? Foi isso aqui que eu apliquei. Então já temos o jacobiano e eu já vou calcular aqui, ó, o módulo dele. Módulo de jacobiano é igual ao módulo de 1 sobre 3, que vai ser igual a 1 terço. Deixo isso aqui, ó, guardadinho aqui na minha questão, tá bom? Eu acho que só em vocês acertar esse jacobiano numa prova, vocês já tem uns pontinhos ali, tá certo? Então vamos para o próximo passo. Pessoal, o nosso passo 5, então, finalmente, né? A gente vai terminar a questão aqui e a gente vai realizar substituições e calcular a nossa integral. Beleza? Então, a gente viu lá no nosso EP1. Isso aqui é uma coisa, eu quero trazer um dado do EP1. A matéria, ela é contínua, né? Uma coisa vai dependendo da outra. E o EP1, eu lembro aqui que tem um curso também, tá? Pessoal, do EP1 aí, vocês procurem aí que tem um curso que eu resolvi o EP1. E lá a gente fala o seguinte, a gente fala na questão do volume. Então, quando a gente faz a integral de uma função f de xy, uma função de duas variáveis, que lá a gente deu o macete que lá era o teto, a função o teto, que está em cima de uma região D, que era o chão, né? Quando a gente fazia essa integral da função em cima da região D, a gente obtinha o quê? Um volume. Tá? Só que o seguinte, quando a gente faz uma integral
de uma região D em relação às suas variáveis de integração somente, o que a gente tem aqui? Tá? A gente vai ter justamente a área da minha região D. Tá legal? Então, se eu quero, se vocês forem ver, ele pede, né, o problema, ele pede para achar o quê? A área da região D. Tá? A área da região D. E a gente tem que fazer a mudança de variável porque a região D ela é complicada, certo? Só que é o seguinte, nós podemos afirmar que a área da região D, ela sendo uma integral dupla de D, dx, dy, e quando a gente faz a mudança de variáveis, ela é a mesma integral dupla de uma região duv, já com as variáveis trocadas, só que aqui ó, entra o módulo do jacobiano du dv, tá bom? Então aqui ó, a gente tem que a área da região D é igual a integral dupla de duv. Aqui ó, no lugar do módulo do jacobiano, a gente já sabe quem é, né? A gente calculou aqui anteriormente, a gente viu que é 1/3, tá? Nós temos 1 sobre 3 du dv. Tá legal? Aí, o que vai acontecer? Esse 1/3 aqui, reparem, observem que ele é uma constante. Então, eu vou jogar para fora da integral, tudo bem? Então, 1 sobre 3, a integral da minha região duv, du dv. Mas olha só, pessoal. Então, olha só. Se eu tenho que... Eu falei para vocês aqui, ó, que a área de uma região é a integral dupla dessa região dx dy. Não é isso? Então, eu afirmei para vocês que a área procurada, a área aqui procurada, é 1 sobre 3 du dv. Então, vocês concordam em eu falar isso aqui para vocês, ó, que essa aqui, ó, é a área de duv? Essa daqui não é a área? Essa integral toda aqui, ó, vocês conseguiram pegar essa visão? Esse que é o grande pulo do gato dessa questão, ó. Essa daqui, ó, é justamente a área de duv. Quando eu integro, faço uma integral dupla de uma região somente com as variáveis ali, chamada diferenciáveis, né? Igual tá aqui, ó, eu tenho a área dessa região. Entendeu? Por quê? Porque na realidade, bem na verdade, é o seguinte, ó. A minha área da região D que eu estou procurando, ela é 1/3 de quem? Da área de duv, da minha região duv, a qual eu executei a mudança de variáveis. E aí, como é que faz para calcular essa área aqui? Essa área aqui, eu afirmo para vocês que nós já temos essa área. Né? Nós já temos essa área, porque olha aqui, ó. Olha para essa figura aqui, tá? Quando a gente traçou a região duv, a gente viu que o U ele variava de alfa, de A até B. Nós vimos que o V, né, ele variava de alfa até bravo. Aí, se vocês forem ver, olhar aquele um pouco mais detalhado, né, vocês vão ver que esse pedacinho aqui, ó, se a gente cotar ele e cotar esse outro pedacinho, que é a base, a gente pode fazer base vezes altura. Você concorda dizer que esse pedacinho é B menos A? E esse pedacinho aqui, ó, é beta menos alfa? Ou seja, essa aqui, ó, não é a região duv? Ou seja, a área de duv, ela vai ser o quê? Vai ser B menos A que multiplica beta menos alfa. E é justamente isso aqui, ó, que a gente vai levar para lá.
Tá bom? Vamos lá, ó. Acabou. Morreu a questão, ó. Vencemos o jogo. Já ganhamos o jogo aqui, ó. Já ganhamos o jogo, ó. Por quê? Eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que a área de DV é B menos A, que multiplica beta menos alfa. Então, tá terminada a questão aqui. Impressionante, né, pessoal? Muito bonita essa questão. Muito bem bolada. Tá bom? Então aqui, ó, a gente tem que colocar unidade de área, tá? Então eu dou por encerrada a resolução da questão. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Refaçam essa questão sozinho e que Deus abençoe a vida de todos.